Porque a gente está vivendo uma situação que é a situação das mudanças climáticas, né? A emergência climática ela está instalada, não é uma teoria da conspiração, esse é um fato, Não, o clima está mudando, isso é né? O fato. clima sempre mudou, mas ele está mudando de uma maneira que vai tornar a sobrevivência de várias espécies, a nossa inclusive, algo muito complicado. Vamos falar de alguns números, só para as pessoas terem dimensão do que está acontecendo. Em 2000, eu vou falar dos números que eu me lembro, né? Com certeza existem números mais atuais, mas em 2019, a medição de gás carbônico presente na atmosfera, ela orbitava em torno de 414 partes por milhão. Ou seja, não importa o que é partes por milhão, mas esse número 414 era um índice que representava a quantidade de gás carbônico, CO2, na atmosfera. Isso em 2019, dezembro de 2019. Aí você para e pergunta, tá bom, Franco, o que significa 414 partes por milhão de gás carbônico na atmosfera? Se a gente volta para o período da pré-industrial, a gente está falando aqui de 1750, 1700, 1800, e se a gente avalia quanto de gás carbônico existia na atmosfera nessa época, o índice é de 280. Então, hoje está 414, na verdade já está um pouco mais, e há 200 anos atrás, aproximadamente, era de 280. Tá bom, Franco, eu estou vendo que é uma diferença. O quanto isso é impactante na nossa vida? Quando é que no planeta Terra existia um índice de gás carbônico de 400 e alguma coisa na atmosfera? Há 3,6 milhões de anos. Há 3,6 milhões de anos no planeta, nós não tínhamos, por exemplo, o Homo erectus caminhando sobre a superfície da Terra. Ou seja, a gente, enquanto organismo, enquanto bicho, enquanto animal, a gente não tem o preparo fisiológico, a gente não tem um preparo metabólico, bioquímico, genético para enfrentar essa situação de aumento de temperatura. Né? Mas não pode excluir nossa evolução tecnológica, né? Que deve compensar. De Não novo, dependemos mais só da nossa biologia, né? sim, mas de novo a gente está confiando que alguém vai inventar uma máquina, uma tecnologia que vai chupar todo o gás carbônico, metano presente na atmosfera e vai fazer com que a temperatura do planeta não se eleve acima de 1,5 graus, enquanto o índice médio global. Não só isso, mas a gente pode também desenvolver tecnologias para produzir alimento nessas novas condições também. Não, certamente isso que vai acontecer, e é por isso, aí voltando aqui lá, eu não acho que isso vai acontecer do fim do consumo da carne. Eu acho que a situação ao qual a gente está levando a humanidade, a gente está colocando o planeta, ela vai nos obrigar a mudar de hábitos de uma maneira muito drástica, onde a produção de carne ela vai ter que ser penalizada, ela não vai receber mais os subsídios, ela vai ser criticada de diversas maneiras porque ela está provocando, ela provoca há muito tempo, na verdade, mas ela está provocando uma situação insustentável do ponto de vista coletivo. Não dá mais, não vai dar mais para a gente continuar mantendo esse sistema. Em 2030, daqui a 7 anos, um pouquinho menos, a gente vai ter que avaliar de novo o quanto de gases de efeito estufa estão na atmosfera e se a gente vai conseguir conter o aumento da temperatura média global do planeta em 1,5 graus. A gente vai fracassar nisso redondamente. Muito antes disso, a gente já vai poder medir e vai falar assim, cara, ferrou, a temperatura do planeta vai A passar... gente não tem realmente diminuído as coisas. Não tem. Por mais que existe toda essa parada aí. Exato, a gente está já no 6º relatório do IPCC, Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas, que é um organismo da ONU que se preocupa em avaliar o que a ciência sabe sobre a mudança de clima do planeta. Isso envolve milhares de cientistas que avaliam centenas de cientistas, milhares de cientistas que avaliam centenas de milhares de artigos científicos sobre o clima, água, biodiversidade. E eles falam assim, a coisa está feia. A comunidade científica está há já alguns anos dizendo, se a gente não fizer algo, fudeu. E esse fudeu não é só para a gente. Eu daqui a 10 anos vou ter 60. Mas para quem tem filhos e para quem tem netos ou para quem quer ter, eles podem ter certeza que seus filhos e netos vão enfrentar um planeta muito mais difícil do que a gente está vivendo agora. Dificuldades econômicas, dificuldades ambientais, problemas de segurança social, de estabilidade social e assim por diante. Então, bom, já está, né? Já está, mas a tendência é que piore. E essa piora, ela é resultante de várias práticas. Uma delas, essa prática que eu estou aqui já há 200 horas falando, que é o do sistema de exploração animal, e aqui falando apenas da questão alimentar. Né? Eu sou vegano, né? E quando alguém fala assim, você é vegano? O que é veganismo? O veganismo é uma teoria de justiça
É um posicionamento político onde você, na medida do possível, do praticável, você não patrocina, não financia qualquer sistema que explore, abuse, mate animais, dentro do possível, do praticável. Porque é impossível. Você vai falhar. Não existe um vegano 100%, nunca vai existir. Nesse sistema Só de que você a ter gente tomado vive. um remédio aí que foi usado e utilizado... Exatamente. Animais foram envolvidos num processo aí Sim. abusivo de desenvolvimento, de investigação daquele remédio, para citar apenas um caso. Mas dentro daquilo que é possível e praticável, se eu posso não encomendar ou comprar uma bandejinha de um cadáver esquartejado, eu falo, não vou fazer, eu não preciso disso. Direito seu. É um direito do cadáver, né? É o direito do organismo que não queria virar um cadáver. Na verdade... Ele não tem esse direito na nossa sociedade. Então, você gostaria que tivesse, sim, mas ele não tem. É essa percepção de uma parcela da sociedade. Sim. O veganismo não é por mim, o veganismo é pela vítima. Sim. Né? O veganismo, no fundo, nada mais é do que a tentativa de ser coerente com o discurso. Porque se eu critico a violência praticada contra vulneráveis, então eu deveria me esforçar para não patrociná-la, não participar dela. Sim, sim. Então, na verdade, o veganismo é essencialmente dizer, eu não concordo com a implementação de violência sobre quem não quer ser violentado, portanto, eu vou fugir dessas condutas que perpetuam isso. Claro. Esse é o nosso discurso, que o veganismo, toda vez que eu... Se for voluntário, se for... Sabe qual que é o problema quando a gente entra nessa discussão? Uhum. É porque, politicamente, as pessoas gostam de impor às outras o que elas acham correto. E eu acho isso um problema, para ser sincero. E eu acho que se for a questão de a gente conscientizar as pessoas para que voluntariamente elas deixem de consumir tais produtos... Porra, tô com você até o fim, cara. Eu acho que você tem que ter espaço, e tem que ter patrocínio, e isso tem que estar na TV, e tem que ser feito peças de teatro sobre isso. Tamo junto. Agora, o problema é quando a gente começa a olhar a sociedade como algo que a gente pode controlar, ou deva controlar e direcionar de uma maneira... Eu vou usar a palavra egoísta, mas não é do jeito pejorativo da palavra, mas sim do jeito... o que é importante para você, entendeu? E eu acredito que... Para você quem? Para você, indivíduo. Tá. Individualmente, entendeu? Tá. E aí, E eu acho ótimos os seus argumentos e eu concordo com a maioria deles, tá ligado? Eu acho que é um absurdo que fábricas tratem os animais de maneira desumana para aumentar o potencial lucrativo dela, tal. Gostaria que isso mudasse, gostaria que a gente desenvolvesse tecnologias que eliminassem a necessidade da gente ter este processo. Estou com você até o fim. Seria a favor que a gente pegasse e investisse e incentivasse empresas e faculdades a estudarem esse assunto para a gente solucionar esse problema o mais rápido possível. O problema é que, às vezes, na tentativa de consertar a humanidade e todos os seus problemas, e são muitos, né? Não só na questão do animal, muitas vezes a gente começa a colocar políticas públicas que têm são bem intencionadas, mas os resultados delas são o oposto do que a gente queria que acontecesse e ainda vem associado de um efeito colateral de muito sofrimento a comunidades humanas. Por exemplo, tem esse negócio de taxa de carbono, né, que está rolando aí. Eu não acho que é justo você aumentar o preço de coisas essenciais para as pessoas para tentar resolver o mundo. Não é justo colocar o peso do mundo no cidadão comum, entendeu? E a gente tem esses negócios, a ONU tá fazendo conferências e colocando ESG e tal, e essa coisa tem impactado todo o mercado financeiro e CEOs e tal, todo mundo com esse pensamento. E aí tá virando um ciclo de coisar virtudes, qual que é o nome que eu quero? De sinalizar virtudes do próprio mercado, entendeu? Das próprias empresas que falam assim, olha, nós somos super ESG e tal, e eles pagam de bonzinho e tal, e começam a mudar a forma com que é gerenciado para beneficiar eles, usando essa desculpa de querer ajudar o mundo, tá ligado? E aí, no fim, a gente tem pessoas sofrendo, o mundo continuando indo pra caralho, porque a gente achou que para resolver esse problema, teria que impor certas coisas às pessoas, entendeu? Então, eu tenho medo.
que a gente, em prol de solucionar o mundo, a gente acabe fudendo ele mais ainda, entendeu? Eu entendo o seu medo, eu partilho de parte dele, e a parte que eu partilho é exatamente essa de, na intenção de melhorar alguma coisa, que a gente impõe algo que vai violar ou vai comprometer o bem-estar do indivíduo, da coletividade. Esse risco sempre existe. A gente vive num sistema coercitivo, a gente vive sempre sobre a égide de um Estado, que basicamente a gente estava falando disso um tempinho atrás, que é uma estrutura que justamente coage o indivíduo para que ele não entre num estado de fazer tudo aquilo que ele quer, e aquilo que ele quer pode eventualmente comprometer o direito do outro, de um grupo social qualquer que discorde disso. Esse medo é real. A história da humanidade é repleta de tentativas de solucionar coisas que geraram também o sofrimento e outras crises. Só que aqui a gente está falando, ou pelo menos eu estou falando, de sobrevivência da espécie desfrutando de algum bem-estar, né? Essa questão toda de fundamental, porque é uma discussão filosófica de participar da cadeia de exploração animal ou não, das mais diversas formas, que se relaciona com a geração de uma situação complicada de sobrevivência da nossa espécie e de várias outras. A gente vive numa esfera rochosa, chamada planeta Terra, não tem outro lugar para ir. Tem, né? A gente só não consegue chegar. Não, assim, se a gente for pensar dentro do sistema solar para onde a gente poderia ir, tem Lua e Marte. Os outros lugares, eles não oferecem as condições minimamente necessárias para que a vida seja sustentável. A gente tem que lembrar que nós somos 8 bilhões de seres humanos no planeta, né? Se alguém puder ir para algum desses lugares, a gente está falando de algumas pessoas muito privilegiadas. Então, enquanto coletivo, não tem outro lugar para ir. Por enquanto, não. Por enquanto, não. E esse, por enquanto, é muito razoável que a gente pense que não é daqui a 10 anos que a gente vai passar. Não, 10 anos não. Então, só que daqui a 7 anos a gente já vai estar constatando uma série de mudanças climáticas que já vão tornar muita coisa complicada. Será que vamos? Porque Cara, esse papo você aí quer tá pagar rolando... pra ver? Eu pago pra ver. Esse papo tá rolando faz 30 anos, cara. Eu posso pegar, já vi na internet, documentários e falando... Os caras 30 anos atrás falando, não, daqui 10 anos, fudeu, ninguém vai poder comer, blá, 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 blá. E passou 10 anos e nada aconteceu, passou 20 anos e nada aconteceu, passou 30 anos e nada aconteceu. Eu tenho medo da gente estar sendo... um pouco alarmista na situação. Catastrofista. E também ignorar toda a engenhosidade humana. Toda a nossa capacidade de passar por obstáculos através da tecnologia. Eu acredito muito na tecnologia. Inclusive, eu acredito que toda a melhora social se derivou da tecnologia do que de qualquer outra coisa, entendeu? E eu acho que a gente não pode... A gente tem que buscar soluções que não obriguem as pessoas a terem que sofrer para solucionar o problema. A gente tem que buscar soluções sem sofrimento humano. É isso que é o meu desejo. E às vezes eu sinto que muitas pessoas que estão nessa pegada de meio ambiente, aquecimento global e tal, elas sempre pensam na primeira e única solução. Não, uma galera vai ter que sofrer, senão vai todo mundo morrer, e essa é a única solução. E não passa pela discussão outras soluções, entendeu? Mas quem é essa galera que vai ter que sofrer? Todo mundo que vai ter o preço aumentado das coisas por causa de taxa de carbono, por exemplo. É porque existe um custo embutido, um custo invisível, que não é repassado para aquilo que você coloca no mercado. Por exemplo, quando eu te falei que existe um grande consumo de água para gerar uma determinada massa de proteína animal, de carne, tudo aquilo não chega no preço final do produto, porque aquilo é subsidiado, aquilo é transferido enquanto prejuízo para outros setores do mercado. Então você, por exemplo, por que um leite vegetal hoje é tão mais caro do que um leite animal? Porque existe todo um sistema de suporte, de incentivo para que o insumo de origem animal ele conquiste os espaços na prateleira e ele chegue até o consumidor. Enquanto o leite vegetal, de aveia, de castanha, de qualquer coisa que você considere, ele ainda tem que passar por processos produtivos que não são subsidiados, não são incentivados. Aí eu concordo com você. Se você quiser falar aqui comigo, tira todos os subsídios de produção de carne, tamo junto. Inclusive, eu diria, tire todos os subsídios de tudo. Não acho que tem que ter subsídio. O negócio é, ou você consegue fazer, ou você não consegue fazer.
O Estado não tem que te dar uma mãozinha, tá ligado? Só que o Estado dá essa mãozinha é gigante. Acabei de falar, são Sim. mais de 250 parlamentares que representam o setor ruralista, né, o setor da agropecuária, que eles buscam perpetuar esse tipo de auxílio do Estado, com dinheiro que é seu, que é meu, que é de todo mundo, para sustentar um negócio que é economicamente predatório, é um modelo predatório. E os caras, alguns poucos que ganham muito dinheiro disso, da exportação, do câmbio, né, da sustentação de uma tecnologia que faz mal para o coletivo, porque essa galera, sinceramente, eu fico sempre me perguntando, as pessoas não têm filhos, não têm netos, eles acham que o dinheiro deles vai ser suficiente para que os filhos e netos deles vivam isolados desses... cobrando moralidade de político, cara. Cara... assim, todo mundo... Eu achei que você não acreditasse na raça humana, não, cara. Mas não se trata de acreditar. É que eles deveriam, até por uma questão de ordem egoísta, pensar assim, cara, o meu filho, o meu neto, vai comer o pão que já amassou. E não adianta que o cara tenha grana, mora numa mansão, porque o colapso climático, o colapso ecológico, ele ultrapassa a quantidade de dinheiro que você tem. Eu vou dar um exemplo. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.